Olá, gente! Vamos seguir juntos com mais uma aula informativa e interativa, ok? Desta feita, vamos falar sobre as máximas de Paul Grice, onde está contido em todo o contexto hoje das redes digitais e em relação às plataformas. E como a gente vai, na verdade, se beneficiar com relação a esses textos e a esse conteúdo que Paul Grice traz para a gente com muita propriedade. Hoje a gente vai aprender todas as máximas e como aplicar essas máximas dentro dos nossos textos. Importante a gente ver que no ENAD a gente tem essa cobrança em relação às máximas de Paul Grice por conta da leitura e da abrangência que a gente tem dentro desse contexto. Vamos passar uma a uma com muita tranquilidade e mostrar na prática como ela vai funcionar. A gente vai começar pela pragmática, só que antes eu preciso mostrar um pouco da sintaxe e da semântica. É um conteúdo que vocês já viram em todo o ambiente escolar e agora a gente vai apresentar um pouco da pragmática a vocês. Mas eu vou mostrar fazendo uma retomada aí rapidinho em relação ao que nós já vimos. Dá uma olhadinha no quadro. A gente tem a sintaxe. O que é que significa a sintaxe? É a relação dos signos com outros signos. A gente tem a semântica, que é a relação de signos com a realidade. E a gente tem a pragmática, chegamos aqui à pragmática, que é a relação dos seus signos com os seus usuários. E é aí onde entram os ruídos da comunicação. É aí onde entra, na verdade, as vozes do silêncio, os pressupostos, os não ditos, as pressuposições. Daí a gente tem um vasto vocabulário nesse sentido. Eu quis dizer uma vasta concepção a respeito das redes digitais. Por quê? Observe aqui agora. Vamos a um exemplo clássico, tá? Onde tem aqui, ó. O que é a sintaxe? Dá uma olhadinha aqui no quadro. Muitas houve pessoas passeata. Ou seja, é possível a gente entender esse texto? Teoricamente, sim. Você entendeu a ideia a qual foi passada. Só que para isso existe uma regra chamada de sintaxe, que é, na verdade, a relação de signos com outros signos. Que, na verdade, eu diria, houve muitas pessoas na passeata. A frase foi compreendida da mesma forma, só que, na verdade, eu preciso dessa regra escrita, chamada de sintaxe, para que meu texto possa ser compreendido. E eu tenho uma semântica, quando eu digo, ó, rasguei a manga da minha camisa. Vem aqui, dá uma olhadinha. Quando eu digo rasguei a manga da minha camisa, eu estou imaginando que você está entendendo que a manga que eu estou falando não é a manga fruta, e sim a manga camisa. Pois se você, na verdade, tivesse compreendido diferente, a gente teria aqui os ruídos da comunicação. E aqui a gente tem, ó, ela estava chupando manga. Veja que a palavra manga apareceu em dois contextos diferentes e com significados diferentes para uma mesma palavra. Mas aquilo que parece muitas vezes ser tão óbvio, a gente vai agora identificar por quê. Observe aqui quando se diz, ó, para pedir para alguém desligar o ventilador. O que é que você diz? Nossa, está frio aqui. Você pediu para desligar o ventilador? Não. Se porventura você desligar o ventilador, foi uma autonomia e uma ação que você teve imaginando que o outro precisou dizer. Porém, aí você vai correr um risco, porque você vai, na verdade, violar a máxima ou de qualidade ou de quantidade. Por quê? As palavras desligar e ventilador não aparecem nesse contexto. Vamos dificultar um pouco mais e ao mesmo tempo facilitar. Observa, dá uma olhadinha nessa frase aqui agora. Você vai fazer um convite. Exemplo, você aceita tomar um sorvete? E a resposta é, estou gripada. O que é que significa? Calma. Na verdade, ela só falou que estava gripada. Você nunca tomou um sorvete gripado, não? Pois é, então na verdade se você confirmasse que sim, você estaria violando aí uma máxima, ok? E o que é que significa? Dá uma olhadinha aqui agora, ó. O princípio da cooperação. O princípio da cooperação é o sistematizado através de 4 máximas que conduzem à interação verbal. Exemplo, a máxima de qualidade. Deve-se afirmar apenas aquilo que podemos provar. Não falar aquilo que pode ser falso, porque aí você estaria violando a máxima. A máxima de quantidade significa que na conversação, dar a quantidade de informação conforme foi requerida. Ou seja, alguém perguntou algo, seja sucinto, principalmente nas redes digitais.
Ok? Por quê? Porque quando alguém pergunta algo, sua resposta precisa ser sucinta e objetiva para você não violar as máximas nem gerar uma outra ideia a respeito do que foi escrito. A máxima de modo, dá uma olhadinha, você precisa ser claro, evitando obscuridade, prolixidade desnecessária e ambiguidade. Ou seja, você precisa ser ordenado na fala. Jamais a ideia de que, não, eu falei e você não entendeu. Você pensou que o outro tinha entendido, mas lembre-se, a compreensão não lhe pertence. A compreensão pertence ao outro, a quem ouve. Daí o cuidado em você precisar falar e registrar com muita clareza aquele ato, porque falar é um ato de responsabilidade. E lembre-se, nos textos do ENAD, a gente vai precisar ter essa consciência do que está lendo e do que você acha. O seu posicionamento, em muitos momentos, não farão inserção dentro da ideia principal do texto. E a máxima de relação numa conversa, ou seja, ser relevante sempre. Dá uma olhadinha nessa máxima aqui, ó. Observe esse desenho aqui agora. Máxima de modo significa seja claro, breve. Fale de maneira ordenada e evite ser obscuro e ambíguo, porque quanto mais obscuridade e ambiguidade nesse sentido, mais ruídos você vai gerar na comunicação. E aqui a gente tem, olha, eu odeio estes pneus e eu adoro estes pneus. Se a frase tivesse inversa, eu não teria como ter essa ideia, mas veja que o texto aqui ficou claro, associado à ideia, e o outro, consequentemente, a ideia informativa. Então, aqui nesse texto, não houve violação das máximas. Então, fique de olho. Falar é um ato de responsabilidade. Lembre-se, a compreensão pertence ao outro. Detalhe, quando falamos, a frase vai chegar ao outro de duas formas. Como um buquê de rosas ou como uma bala. Quem dirá que é um buquê de rosas ou uma bala, não é você quem diz, é quem está ouvindo. Sigamos adiante. Um abraço.